Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos irmãos e irmãs e pessoal. Que testemunho incrível, emocionante vocês vão acompanhar hoje. Meus irmãos, vocês vão acompanhar nesse vídeo o testemunho desta jovem que vocês estão acompanhando do meu lado. Escuta, vai ouvindo. Ela faz algo bíblico que está dentro da Bíblia. E ela presencia o próprio Criador, o próprio Jesus, ali no quarto. E ela, meus irmãos, fala de uma maneira impactante. Ela conta esse relato e você fica assim vidrado. Você não pisca porque é algo assim impressionante, meus irmãos. Talvez muitos de vocês possam estar se questionando. Peraí, como é que ela viu Jesus? Ninguém vê Jesus, nem o próprio Moisés, quando pediu para ver Deus, não conseguiu ver. Por que ela viu? Porque ela fez algo bíblico, meus irmãos, e o próprio Deus manda a gente fazer isso para a gente poder presenciar as coisas sobrenaturais e espirituais. Vou mostrar dentro da Bíblia depois para vocês, tá ok, meus irmãos? Então peço a vocês, acompanhem esse relato, porque ele está muito emocionante, está muito incrível. Lá no finalzinho, ela fala que ela recebeu um alerta do próprio Criador, e ela vai passar aqui para nós que alerta foi esse. Gente, é emocionante demais. Então, meus queridos irmãos, sem mais delongas, acompanhe agora esse relato, porque ele está muito emocionante. Ei, querida ovelha, eu sou a Ana Lu. E hoje eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Talvez você ache que eu tô ficando doida, talvez você não acredite, talvez você, enfim, não leve a sério. Mas foi um testemunho forte que me impactou. Eu demorei para pensar que se eu ia compartilhar ele ou não, mas eu resolvi compartilhar porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então vamos lá, vou compartilhar. Bom, hoje atualmente eu moro na região dos Lagos do Rio de Janeiro, né? Interior do Rio de Janeiro, uma cidade praiana. E eu, nas férias de julho, eu viajei para Petrópolis, mais ou menos 3 horas da minha cidade, que é uma região serrana, assim, mais de frio e tal. Viajei com minha mãe e a prima dela. Eu fui para Petrópolis. E aí, nessa viagem, Jesus me visitou. E como isso aconteceu? Passamos um dia incrível e tal e fomos pro hotel. E aí no hotel tinham 3 camas. A minha um pouco mais afastada e a delas 2. Então, quando eu deitei para dormir, eu conseguia ver assim o quarto inteiro e via as camas delas e tal, via o quarto todo. Luz apagada e tal. E aí o que aconteceu? Eu não sei exatamente se eu estava dormindo ou se eu estava com os olhos assim cerrados, mas sabe quando o seu olho tá assim relativamente aberto? Eu tô vendo tudo aqui, mas o meu olho tá meio que fechado. Eu tô vendo, mas tá meio que fechado. Então eu sinto que eu tava nesse momento. Mas eu poderia também estar dormindo ao mesmo tempo. Mas eu estava assim e eu estava vendo todo o quarto. Vendo ali as camas, elas e tal. E nesse sono, no meio da madrugada, sinto uma presença. Antes de eu falar isso, eu quero comentar uma coisa. Há uns 2 anos atrás, eu vi um testemunho da Sarah Shiva. E ela falou que ela foi visitada por Jesus e que foi uma presença linda e que ele falou com ela e tal. E eu comecei a pedir ao Senhor, já vi outras pessoas também contando esse tipo de testemunho. E eu comecei a pedir ao Senhor para que eu tivesse a mesma experiência. Eu falei, Senhor, eu quero ser visitada por Jesus, eu quero que Jesus me visite. E eu venho pedindo há anos isso. E eu sempre falo, Senhor, mas eu queria tanto ver Jesus, mas ele podia aparecer para mim, eu quero tanto a presença dele, eu quero. E eu venho pedindo. Enfim, voltando aqui para o testemunho, estava eu deitada nessa posição de lado e eu sinto uma presença, mas eu não consigo ver. Eu sinto uma presença de um homem se aproximando, não me dá medo nenhum medo. Era algo assim totalmente puro, totalmente tranquilo, totalmente em paz. Mas eu não consigo ver, mas eu sabia que era um homem se aproximando e eu vejo uma claridade muito forte. Me vem uma luz muito branca, muito forte, parecendo um flash, assim, muito forte, assim, se aproximando. E eu não consigo ver este homem, mas eu sabia que era um homem. E essa pessoa, né, porque era uma pessoa, eu sentia que era uma pessoa, senta na minha cama, e eu deitada, assim, do lado, e senta assim na minha cama e faz um carinho no meu rosto assim, ó, com esse lado assim da mão, faz assim no meu rosto, ó, assim.
E eu sinto, não exatamente uma carne humana, mas eu sinto um carinho no meu rosto, como se fosse assim uma sensação de carinho, entendeu? E o que acontece? Nesse momento, até então eu estava congelada, eu não conseguia olhar para a pessoa e eu só via a luz e eu não conseguia olhar. E eu estava nesse sono profundo, num sono muito profundo, eu só sentia e eu estava num sono muito profundo. E aí o que aconteceu? Nesse momento, eu até então não identifiquei quem era, o que era, não tinha identificado, até que vem no meu pensamento assim. Vem no meu pensamento exatamente assim: você não pediu para eu te visitar, mas eu sempre estou aqui do seu lado. E aí, na mesma hora me veio um estalo e eu falei no pensamento: Jesus. E aí, essa presença me abraçou assim, eu estava deitada, me abraçou, eu senti um abraço e eu estava com muita dor na lombar, dor no nervo ciático, porque o meu ciático dói quando eu ando muito, e eu tinha andado muito aquele dia. E aí eu senti essa presença, Jesus, né, que tinha se identificado ali, eu tinha identificado como Jesus, tocando, enquanto me abraça, toca ali no meu ciático que estava doendo. E aí, nisso, para tudo, acaba, eu acordo, e eu que tinha deitado com muita dor, não tinha mais dor nenhuma no nervo ciático. E aí eu fiquei assim, incrédula. E eu fui perguntar para Deus, falei: Deus, isso realmente aconteceu? Jesus veio me visitar? Ou eu sonhei, independentemente se eu tenha sonhado ou se tenha realmente acontecido, Jesus, eu tenho certeza que me visitou. Independente se foi em sonho ou foi ali mesmo, por causa que a dor sumiu. Enfim, e eu senti o toque. E aí eu fui falar com Deus e, na verdade, eu sou tão pecadora que eu fui reclamar com Deus. Que eu fui falar: Deus, mas eu queria ver, eu não vi Jesus. E aí eu fui falar com Deus e falei: eu não vi Jesus, eu queria ter visto, só vi a luz em volta dele, eu não o vi. E aí eu senti o Espírito Santo falar assim no meu coração: você não pode ver. Porque se você tivesse visto, você não ia querer mais estar aqui na Terra. Você só ia querer estar com Ele. Você não pode ver agora. Um dia você vai ver. E aí aquilo ali conformou meu coração, acalmou meu coração. E eu entendi porque eu não poderia ver muito ainda assim, como é que eu posso falar? Muito ainda querendo ver, né? Muito querendo ver o rosto de Jesus, muito querendo sentir, era uma sensação de amor, mas era uma coisa assim pura. Sabe quando você pega, vamos pensar assim, um vidro completamente limpo, sem nenhuma manchinha, completamente puro, limpinho, era esse o sentimento, puro, de pureza. Sem pecado. E aí a gente entende o quão caídos nós somos, né? Porque a gente chega perto de pessoas e a gente não sente essa energia, essa pureza. A gente sente pecado porque a gente está caído, no mundo caído. Então, assim, a gente sente pecado em todo lugar que a gente vai. A gente sente climas, enfim. E eu senti essa pureza, essa coisa limpa, essa alvo como a neve, né? Exatamente essa expressão da visitação de Jesus, alvo como a neve, uma pureza. E aí eu entendi o porquê eu não pude ver Jesus, mesmo querendo ver. Enfim, o que eu quero te dizer com esse testemunho aqui, querido? Que o que Jesus falou para mim foi: eu vim te visitar, mas eu sempre estive aqui. Talvez você esteja nesse momento pensando: caramba, mas Jesus foi para o céu e não está aqui. Mas ele fala: eu deixei o meu Consolador, que é o Espírito Santo. A Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo, são 3 pessoas, mas são 3 pessoas que são, na verdade, uma. Então, assim, ele sempre esteve aqui. Às vezes a gente peca e não pensa, né, que Jesus está do nosso lado vendo tudo.
que o Espírito Santo habita dentro de nós. Às vezes a gente fala, nossa, eu tô tão sozinho, eu não tenho amigos, e o Espírito Santo está do seu lado, com você, Jesus está do seu lado. E às vezes a gente pensa, caramba, será que eu vou ter o meu relacionamento com Jesus, um relacionamento só de, eu vou sentar, ler minha Bíblia, orar, fazer os meus pedidos e tchau. E não é isso. O Evangelho não é isso. O relacionamento não é isso. É claro que a gente tem que ter um momento secreto com Deus, que a gente se concentra ali na palavra, na oração. Mas Evangelho, relacionamento não é isso. É levar Jesus para onde você estiver. Relacionamento é isso. É ir fazer uma caminhada no parque, na praça e falar, Espírito Santo, olha que árvore linda, olha como o Senhor fez a natureza. E você está conversando com Jesus aonde você estiver. E aí você tá lavando louça às vezes e vem uma música na sua mente e você fala, Jesus, esse louvor é lindo, tocou meu coração. Jesus é uma pessoa relacionável, que quer se relacionar com você e ele sempre está aqui. E às vezes a gente tem a dificuldade de ouvir o Espírito Santo, né? Mas é porque a gente não tem um relacionamento muito profundo com ele, porque se você tiver um relacionamento profundo com ele, você vai perguntar, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer agora? E você vai sentir uma paz no seu coração, um direcionamento do que você tem que fazer. Então, é muito importante a gente fazer isso. Eu, quando vou dormir, por exemplo, a gente tem alguns momentos da nossa vida que a gente traz Jesus para perto de nós. E assim, vamos dizer que 80% das minhas noites, antes de dormir, eu trago Jesus para perto, eu falo, Jesus, fica aqui no meu quarto, fica aqui comigo, Espírito Santo, fica aqui comigo. E eu sinto a presença, assim, do Senhor. E aí eu pego no sono. É como se eu fosse ninada por Deus todas as noites. É como se eu fosse abraçada por Deus todas as noites antes de dormir. E eu passei por um momento da minha vida que eu tinha muita ansiedade, que eu tinha dificuldade para dormir, que eu passava por situações psicológicas que me faziam ter noites de sono um pouco difíceis. E depois que eu passei a dormir nos braços do Pai, isso passou o terror noturno, né? Que nem fala o Salmo, o terror noturno é a flecha que voa de dia, nem praga alguma surgirá na sua tenda. Enfim, passa o terror noturno e, enfim, você pode fazer isso a qualquer momento. Por exemplo, agora eu estou gravando aqui, eu posso chamar Espírito Santo, vem aqui me ajudar a gravar, fica aqui comigo. Enquanto eu gravo, para o Senhor ministrar meu coração e a palavra poder atingir o coração da pessoa que está aí do lado. Então, assim, a gente precisa fazer isso, entendeu? A gente precisa convidar Deus, Jesus, Espírito Santo, para estar conosco em todos os momentos. E eu tive essa visitação, esse foi meu testemunho. Jesus pode te visitar de diversas maneiras possíveis. Eu não sei se eu vou ter o prazer de ser visitada assim corporeamente, vamos dizer, por ele novamente na minha vida. Eu espero que sim. Mas eu tenho uma certeza que um dia todos nós, independente se a gente vai para o céu ou se a gente vai para o inferno, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Todos nós. Então, se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, querido, entregue a sua vida para Jesus. Deixa que eu queria que esse vídeo alcançasse muitas pessoas e muitas vidas fossem impactadas. Mas eu não posso fazer isso sozinha, eu preciso da sua ajuda. Então, deixa uma curtida, deixa um comentário e se inscreve no canal, né, para não perder nenhum vídeo por aqui. E compartilha esse conteúdo com quem você acha que vai ser realmente abençoado. Compartilha no grupo da sua escola bíblica, grupos dos jovens, das mulheres, enfim, compartilha esse vídeo e que a palavra de Deus alcance muitos corações como alcançou o seu. Eu espero ler o seu comentário aqui, eu vou ficar feliz em responder. Eu te vejo no próximo vídeo. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, vocês acabaram de acompanhar um testemunho verídico
é verdadeiro, aconteceu com esta jovem. Estou deixando aí no primeiro comentário fixado o link do vídeo original e também o canal desta jovem, se porventura você tem interesse em segui-la e acompanhar aí mais testemunho dela, tá ok, meus irmãos? Bom, pessoal, é o seguinte, ela relatou aqui uma experiência incrível, sobrenatural, algo espiritual que aconteceu com ela. Ela não viu Jesus na sua totalidade, mas ela viu em espírito. Meus irmãos, ela fez algo bíblico. E eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia daqui a pouco. São 2 versos, meus irmãos, são curtíssimos esses 2 versos, mas são de puro impacto. Porque se você fizer o que esses versos manda, você vê o sobrenatural do Criador. Você vê, meus irmãos, porque é o próprio Deus que manda. O que ela faz? Ela ora, ela pede, ela invoca, ela implora ao Criador para que ela pudesse ver o sobrenatural. Meus irmãos, ela relatou aqui que ela assistiu um vídeo de uma irmã, onde essa irmã presenciou Jesus, teve a visão de Jesus. E ela também teve o desejo de ver também, através de sonho, visão, e presenciar Jesus ali. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que muitos de vocês, eu também tenho vontade, tenho prazer de ver o Criador ali face a face, tete a tete. Só que não é de qualquer jeito, de qualquer maneira que a gente vai ver o Criador, vai ver anjos, as coisas sobrenaturais do Criador. É preciso uma invocação, é preciso fazer algo que está dentro da Bíblia. E sem perda de tempo, quero ler com vocês o primeiro verso, meus irmãos. É um verso de invocação. É o próprio Deus que manda a gente fazer isso. Quero ler com vocês o que está escrito, meus irmãos, em Jeremias. Gente, isso aqui é muito impactante. Jeremias 33, verso 3, fala algo muito forte. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ouviram aí, meus irmãos? Aqui em Jeremias 33, verso 3, está mandando, ordenando nós, seres humanos, clamarmos ao Criador. E aqui está uma promessa, ele promete que vai responder-nos e vai nos mostrar mesmo coisas firmes, coisas grandes que eu e você nós não sabemos, coisas ocultas. As coisas ocultas serão reveladas a nós. Foi o que aconteceu com esta jovem do testemunho. Ela queria ver o Criador, ela queria presenciar Jesus ali pertinho dela. E o que ela fez? Ela começou a clamar. Começou, meus irmãos, a clamar, a buscar. E vocês aí ouviram que não foi rápido. Foi longo tempo orando, clamando para que ela pudesse ter esse vislumbre de Jesus. E vocês ouviram ela falar que ela viu ali um ser brilhante que estava no quarto dela, e quando ele veio, sentou-se na cama dela e começou a acariciar o rosto dela. Isso é amor, isso é ternura. Você sabe o que é isso? É um Deus que nos ama, gente. Ele vem à nossa presença quando nós o buscamos, quando nós o clamamos, quando nós pedimos a presença dele em nosso meio, ele vem e se faz presente em nosso meio. Sabe por quê? Ele te ama, meu irmão, ele te ama, minha irmã, e ele vem ao nosso encontro quando nós o clamamos. Agora, preste atenção, meus irmãos, no último verso para nós finalizarmos esse vídeo, porque aqui em Mateus 7, versículos 7 e 8, fala algo muito forte, que muitas das vezes, escuta, muitas das vezes nós estamos negligenciando. É algo poderoso, meus irmãos, que está ao nosso favor para nós presenciarmos as coisas sobrenaturais do Criador diante dos nossos olhos, e nós estamos negligenciando o que está escrito aqui em Mateus 7. Preste atenção, meus irmãos, que vai aparecer na tela para você acompanhar comigo. Diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Ouviram isso aqui, meus irmãos? Se você pedir, você vai receber.
Se você está batendo, a porta vai se abrir. Se você está buscando, vai chegar. Você vai conseguir encontrar aquilo que você está pedindo. É promessa. Aqui está escrito: pedi e dá-se-vos-á. O próprio Cristo está falando: peçam e vocês vão receber. Foi o que aconteceu com essa jovem. Meu irmão, minha irmã, ela pediu, ela invocou, ela implorou ao Criador para que ela pudesse ver Jesus ali. E ela viu ali no quarto aquela silhueta brilhante, o Criador andando, vindo até ela, sentou na cama e fez um carinho no rosto dela, dizendo: eu estou aqui, você me chamou, eu vim, eu estou do seu lado, vou te proteger porque eu te amo. É isso que o nosso Deus é. Ele é amor, Ele é ternura, Ele é compaixão, Ele é perdoador. Meu irmão, minha irmã, se porventura você tinha alguma dúvida de que Deus responde às nossas orações, está aí, meus irmãos, o vídeo de testemunho impactante relacionado ao clamor. Aquele clamor que a gente faz, que muitas vezes nós desacreditamos, mas Deus é fiel e responde, e Ele vem ao nosso encontro. Bom, meus irmãos, eu espero que o vídeo de hoje tenha te impactado ao ponto de você clamar ao Criador e buscar aquilo que você está necessitando, seja lá o que for, meus irmãos. Se for a presença de um anjo, se for a presença do Criador, se for algo sobrenatural que só você quer, se for algo, meus irmãos, material, algo que você está esperando, algo que você quer tanto, assim como Daniel, né? Teve em oração, em jejum por uma causa, e o anjo veio até a presença dele, apareceu para ele. Quer ter essa experiência também? Então faça o que está escrito aqui, meus irmãos, de Jeremias, em Mateus 7, clame, busque, peça, faça como a jovem e você vai receber. Tá ok, meus irmãos? Bom, pessoal, se porventura você ainda não deixou o seu like e seu joinha neste vídeo, deixe o seu like e seu joinha, porque eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo. Deixe o seu like para que esse vídeo também pegue mais engajamento, para que mais pessoas assistam esse testemunho e fiquem a parte de que, através do clamor, da oração, de você estar buscando o Criador, você realmente encontra aquilo que você está pedindo. Deus te dá aquilo que você pede. Meu irmão, isso é muito poderoso, isso é muito incrível. Então, tá aí um testemunho real que fica aqui neste canal gravado para o testemunho de muitas pessoas. E se porventura, meus irmãos, você ainda não é inscrito aqui nesse canal, mas gosta dos conteúdos que eu estou trazendo aqui, que são sonhos, visões, revelações, arrebatamento de espírito, você gosta desse tipo de conteúdo? Então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui eu vou trazer muito conteúdo a esse respeito, unicamente, meus irmãos, para o nosso despertamento espiritual, para que nós possamos ficar mais confiante no Pai Eterno, no Criador, porque, gente, Ele ama cada um de nós e Ele vai nos responder. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso e Ele faz tudo acontecer para os seus filhos. Aqueles que estão buscando, aqueles que estão clamando, estão recebendo. Então, nunca deixe de clamar, nunca deixe de buscar. Jeremias 33, verso 3 e Mateus 7, versos 7 e 8 é algo muito forte que nós devemos aplicar nas nossas vidas todo santo dia. Tá ok, meus irmãos? E dentro mais, pessoal, fiquem na paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.